Tá no ar mais um podcast aqui no primeiro Fórum de Inclusão e Acessibilidade de Conselheiro Lafayette. Nós estamos recebendo aqui na nossa sala a Ângela Carneiro da Cunha para bater um papo conosco, para falar sobre esse fórum, a importância, né, dessa reunião de pessoas aqui para tratar desse assunto tão importante e sempre atual. Não atual, sempre atual. Falar de acessibilidade, falar também de inclusão. Bem, a Ângela, ela é arquiteta urbanista, tem especialização em acessibilidade, tem poucos trabalhos realizados, poucos estudos realizados, para não dizer o contrário, né? Inclusive, um trabalho para a Copa do Mundo do Brasil, né? Trabalhos para o governo federal. E ela falou um pouquinho de todas essas experiências aqui durante o fórum. Ângela, você começou sua palestra no primeiro dia do fórum falando o seguinte: eu vou voltar para casa muito feliz. Por que, Ângela? Gente, quando a gente vê um conjunto de pessoas de diversas áreas envolvidas nesse tema, como o conselheiro Lafayette está envolvido, a gente vê a presença de prefeitos, secretários, a gente vê a presença de Ministério Público, a gente vê a presença de conselho de arquitetura, a gente vê a presença de Câmara, vereadores. Aí a gente vê a presença dos estudantes, aí a presença dos profissionais. A gente fica tão feliz de ver isso, porque é só assim vocês vão conseguir implantar a acessibilidade na cidade de vocês. E só assim nós conseguimos implantar na nossa cidade e no nosso estado. É por isso que eu fiquei feliz. Ângela, você contou durante sua palestra algo que aconteceu em sua casa e que você buscou uma solução ali, que foi com uma tampinha de refrigerante. Gostaria que você contasse, só para aquele que está nos assistindo entender como simples detalhes fazem a diferença para quem tem uma dificuldade, né, de locomoção, uma dificuldade motora, por exemplo. Veja, eu tenho um grande amigo que é tetraplégico. Ele mora em Porto de Galinhas. É um suíço que deu um mergulho seco e ficou tetraplégico. E aí eu recebo os meus amigos em casa. Aí as portas já abrem para fora, no banheiro dirigido, no banheiro. A minha casa é toda acessível. Eu recebi Michel lá em casa. E ele, quando vem em Porto de Galinha, ele mora em Porto de Galinha, ele fica hospedado o dia lá em casa, né? E aí ele foi ao banheiro, quando ele voltou, disse: amiga, me desculpe, mas você vai ter que dar descarga por mim. Por quê, gente? Porque a descarga da caixa acoplada, ela é um botãozinho nivelado que a pessoa põe o dedo para dar a descarga. E aí ele não tem esse movimento de mão para fazer isso. Aí eu disse: eu tenho que dar uma solução para isso. E aí quando ele saiu, eu sou assim meio Dr. Pardal, sabe? Eu gosto de fazer as coisas assim em casa. E aí tinha uma tampinha de um creme da minha neta, que era exatamente do tamanho daquela bolinha. Entrava, né? Porque tem que escorregar. Eu peguei um araldite, colei aquele negócio e fiz. E aí você, com o peso da mão, você consegue, só o peso da mão você consegue dar a descarga. E aí minha neta era pequenininha nessa época, ela já está maiorzinha hoje, mas aí tem que ensinar, né? Dar descarga, não sei o quê. Ela foi dar aquela descarga, ela empurrou aquilo ali e disse: que bom, vó, tá bom mesmo de fazer isso lá em casa. A minha netinha. Então eu fico pensando que esse é o grande exemplo que a gente tem de desenho universal. Que bacana, eu achei muito interessante esse relato, porque ele consegue transcrever, né, de uma forma muito simples o olhar para ajudar uma pessoa que tem uma dificuldade, transformar aquilo ali numa atividade normal para ela, sem dificuldade. Isso. E também acender uma luz na cabeça das pessoas que não têm essa dificuldade sobre como facilitar para o outro, né? Entender as dificuldades que o outro está passando. Achei muito legal esse relato. Isso aí abre a mente para muitos que estavam ali. Ontem nós tivemos assim muitos relatos que mostraram que, por exemplo, né, a questão da acessibilidade, ela não é só para o cadeirante, é a mais difícil. Mas existem inúmeras outras situações, inclusive para uma mulher grávida ou com criança de colo, por exemplo, que às vezes todo mundo acha que é normal, mas gera um grau de dificuldade muito grande, né? Claro.
eu penso assim, o símbolo internacional do acesso é uma cadeira de roda, porque a cadeira de roda é a situação mais complexa, mais difícil. A cadeira de roda, ela não dobra. Então ela tem um módulo que é grande, que é 1,20 por 80 de largura. Esse módulo, ele é muito grande. E aí, para você fazer giro no módulo desse, você precisa de mais área. Então, é por isso que a cadeira de roda é o símbolo internacional do acesso. Mas a acessibilidade é para todos, desde a hora que nasce até ficar idoso, e para todas as características das pessoas. Todas, sem exceção. Ângela, você participou de um projeto para a Copa do Mundo no Brasil. Pessoas do mundo inteiro estiveram aqui. E aí vem mais uma dificuldade. Porque normalmente é receber em hotel, chegar no aeroporto, se locomover até um hotel, ir do hotel a locais públicos, conhecer a história, a cultura da cidade. Então você vai a restaurante, você vai a pontos turísticos e chegar em um estádio. Imagina só, chegar num estádio com milhares de pessoas, numa aglomeração. Como que foi pensar, estudar isso, né? E aplicar a acessibilidade em muitos estádios? Passaram por reformas, mas de estruturas também complexas para atender a acessibilidade. Olha, foi muito lindo isso, né? Eu tive esse privilégio. Então a gente começou, né? Claro que a gente já tinha começado antes, a gente já tinha feito alguns trabalhos grandes nessa área de transporte público, a gente já tinha feito estádio, a gente já estava regulamentando normas de estádio e muitas outras coisas. Mas essa experiência com a Copa do Mundo foi muito interessante, porque a gente começou indo a Londres e verificar o que é que eles estavam fazendo, porque eles estavam entregando a gente a Copa do Mundo. E eles recuperaram uma área linda em Londres, que era o leste londrino, que era muito poluído. Começou limpando toda a parte de terra, fazendo toda a infraestrutura. E o que que eles tinham de acessibilidade? Quando a gente voltou assim, muito feliz de ter ido lá, mas com nossa realidade. Claro que não é a mesma realidade, nem financeira, nem de cidades. Então a gente começou a trabalhar muito essa questão dos estádios, das áreas onde iam acontecer os eventos, o Maracanã mesmo, a parte do entorno do Maracanã toda. E foi muito lindo, porque a gente já tinha algumas coisas feitas. O Rio de Janeiro já tinha feito algumas coisas interessantes, desde Verônica Camisão, no projeto Rio Cidade. Muito linda, ela tinha feito algumas coisas muito bonitas de acessibilidade. Quando foi feito todo aquele aterro do Flamengo, aquilo ali tem já uma estrutura para ser acessível. Então a gente já começou a trabalhar umas coisas muito interessantes. Foi uma experiência muito boa. Bem, Ângela, você está num estado que tem uma cidade como Olinda, né, que é uma cidade que é patrimônio cultural mundial. Isso. Né? Minas Gerais, próximo a Lafayette, nós temos muitas cidades dentro dessa realidade também. E lidar com patrimônio, né, com Unesco, enfim, com IFAM, e adequar para a acessibilidade com as dificuldades, né, de uma série de normas também que dificulta certas situações. A palavra desafio faz parte do dia a dia aí? Claro, na vida. Mas ela é a principal palavra? Não, também tem uma coisa, fora o desafio, você tem que ser uma pessoa positiva, sabe? Você não pode ser uma pessoa que vai impor sem você convencer primeiro, entende? Então é possível. É possível, com certeza que é possível. A gente tem uma instrução normativa que é número 1 do IFAM, que a gente fez nessa época, que a gente desenvolveu o conjunto de normas brasileiras. O IFAM, um grupo de pessoas do IFAM desenvolveu essa instrução normativa número 1, que é linda. Então a gente tem já alguma coisa que a gente poderia trabalhar, e fomos trabalhar dentro do IFAM. O IFAM foi fazer o projeto com a gente. Não tem essa coisa de você apresentar um projeto e ser agressivo com ninguém. Você tem que trazer para dizer assim, essa solução não sei dar, o que é que você pensa disso, fulano? Fred, que era o presidente, o que é que você pensa disso? Ângela, se a gente fizesse assim. Então é muito interessante, é um trabalho de equipe. Se não for de equipe, não faz. Não é? Eu estava assim, posso desenvolver a história de que toda a parte de drenagem da cidade, que é de morro, é muito complexa. Então, essa água vem aqui varrendo a cidade. Eu vou fazer uma faixa elevada, eu vou barrar, essa água vai entrar dentro das casas. Então, tem que fazer grelhas de drenagem de água. Quer dizer,
toda a infraestrutura da cidade tem que ser trabalhada junto com a acessibilidade, os postes, fiação, tudo isso tem que ser trabalhado. Lógico que Lafayette tem seu grau de complexidade, mas não tem esse grau por conta de patrimônio como esta. Não sei. Olinda, não tem sei. essa área de abrangência. Eu acho que às vezes pode ser até um desafio tão grande, porque você tem às vezes umas pressões maiores do que a gente teve. Por exemplo, tinha uma prefeita que ela realmente assumiu aquilo ali. A gente fez porque todo o secretariado dela estava envolvido com aquilo. A gente tinha um Ministério Público todo envolvido com aquilo. Mas isso todo um trabalho que estava sendo feito, um conselho de arquitetura e urbanismo e de engenharia envolvido com aquilo, as construtoras envolvidas com aquilo. Mas a gente não sabe, esse desafio não era só o IFAM, o fato de ser um patrimônio da humanidade. Conselheiro Lafayette tem muitos desafios que podem até, às vezes, ser maiores, mas você tem que saber o jeito de tirar o nó. Só faz se desatar os nós. Com nó você não flui. Enfim, o primeiro passo foi dado, né? Com a realização do fórum e com a participação, né, do poder público, de arquitetos, de engenheiros, como você disse no início da nossa fala. Então, gera-se uma esperança muito grande, expectativa também muito boa para que daqui a 1, 2 anos a gente já tenha um outro desafio, porque o primeiro passo já foi dado, né? Isso, vamos contar essa história, né? Vamos contar daqui a 2 anos essa história, porque não tenho dúvida que vai acontecer. Eu não tenho a menor dúvida. Aí você vai dizer 100%, não existe isso. Tem 100% para você? Sempre tem um percentual do que você está fazendo. Eu estou estudando uma matéria. Quando eu termino, essa é a principal matéria que você vai ter que estudar. Quando você termina, você diz, não, tem mais coisa para eu fazer. Entende o que eu estou falando? Então, não vamos partir por... Vamos começar pelos... Carro começa a andar como? 10 km por hora. Não vamos começar 100 km por hora, não existe isso. Tem que dar o primeiro passo. Claro, já foi dado. Você acabou de dizer e eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Aí você diz, experiência vale alguma coisa? Pode valer. O importante é a vontade que você tem de aprender e você entender que você não sabe. E que você está aprendendo todos os dias. E eu digo assim, o que eu vejo aqui é que vai acontecer. Ângela, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Espero que você volte muito feliz com o que vivenciou aqui, está vivenciando em Conselheiro Lafayette, e que na próxima vez que voltar tenha ótimos resultados e mais motivos ainda para sorrir. Com certeza, eu vou ter e vocês vão ter também. A gente vai todo mundo junto dar um grande abraço com essa cidade maravilhosa. Acompanhe o nosso podcast pelas redes da DESIAP, a DESIAP Minas, e também pode acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook, assuntos muito importantes que estão sendo tratados aqui no Fórum de Inclusão e Acessibilidade de Conselheiro Lafayette.